Audiodescrição da página de abertura do projeto, iniciada com a identidade visual do projeto. Sobre fundo branco, está centralizada uma esfera azul escura, com iluminação pontual em seu centro. Na parte superior da esfera, em letras brancas, as palavras Podcast TV. Na parte inferior da esfera e ocupando toda a extensão da tela, faixa com representação gráfica multicolorida de ondas sonoras. Abaixo, faixa preta. Sobre ela, em letras brancas, as palavras Museus das Nossas Memórias. Na parte inferior da tela, linha horizontal, com cores intercaladas em rosa e amarelo. Abaixo dessa, logos. Da esquerda para a direita, apoio, Rede de Educadores em Museus do Rio de Janeiro. Podcast Elas em Redes, Museu de Arqueologia Doméstica, Casa Benete Domingo, Museu do Piauí. Realização, Museu do Lápis e Coletivo de Duas. Patrocínio, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Sobre o fundo branco da tela está centralizado um retângulo horizontal preto que ocupa grande parte do espaço. Dentro dele, linhas paralelas nas cores azul, amarelo, rosa e vermelho em movimentos verticais e horizontais. Na parte superior do retângulo, faixa azul. Sobre ela, em letras brancas, as palavras Museus das Nossas Memórias. Uma faixa preta cruza a lateral esquerda do fundo branco e o retângulo preto. Sobre ela, em letra rosa, frase Áudio, a Natasha Chesney. A seguir, durante toda a reprodução, mantém-se a imagem e apenas o nome da pessoa que fala é substituído. Após o lançamento do projeto Museus das Nossas Memórias, vamos propositalmente rebobinar a fita. Tivemos a felicidade de recebermos o retorno, em áudio, via WhatsApp, de uma pessoa que acessou o material e nos apresentou suas impressões a respeito. Vamos ouvi-lo? Oi pessoal, bom dia, como vocês estão? Desejo que bem. Quem fala é o Paulo Henrique, pessoa que vive situações de deficiência visual. Eu gostei muito do vídeo, gostei, muito bacana, uma iniciativa assim, intensamente plausível. O que me chamou a atenção foi essa questão de ser curto e ser muito objetivo. Isso é muito estimulante, né? Porque acho que é o que a Ana colocou, né? Que é um dos objetivos para não dispersar tanto a atenção. O que o que eu senti que faltou para mim, né? Como eu sou uma pessoa que vive em situações de deficiência visual, ou seja, há momentos que essa minha característica do não ver, ela é suspensa, né? Porque, vamos supor, no momento que tem uma audiodescrição, no momento em que tem o piso tátil, a questão da deficiência, ela não consta, ela é suspensa, né? E eu sou percebido como uma pessoa como qualquer outra. Nesse sentido, o que eu posso dizer em relação ao vídeo, por exemplo, eu senti falta de audiodescrição. Porque a voz da moça, né, a moça que falava, eu não sei se ela estava na tela ou era só voz. Eu também senti falta da audiodescrição de quem falou, tanto do Álvaro quanto do outro rapaz. Né? Eu não sei se era vídeo, não sei se era voz, mesmo que fosse somente voz, as pessoas poderiam ter sido orientadas a se audiodescreverem. Né? E o que estava na tela, eu não sei se estava sendo lido ou se havia outras imagens. Eu também não sei se havia ou se tem uma intérprete de Libras. E uma coisa assim que, assim, meus ouvidos me alertaram, é que quando a moça ela lê, no início da leitura, ela faz um barulho tipo... Todo começo de frase é... Eu falei, gente, mas eu não entendi essa leitura dela. Né? Às vezes é algum vício de linguagem, a forma dela de ler, mas, enfim, coisas que eu notei
que estou pontuando, que a questão sonora me incomodou um pouco, e o que eu senti falta foi a questão da audiodescrição. Eu acredito que poderia ter sido contemplada. Nem por isso eu estou menosprezando ou diminuindo o trabalho. Foi maravilhoso. No entanto, eu acredito que essas pontuações, essas observações podem contribuir para a melhora aí de trabalhos vindouros. Forte abraço. Mais uma vez, agradecemos ao Paulo pela iniciativa. Há muito tempo esperávamos que nossas provocações fossem percebidas por alguém. Ah, que legal, Ana. E eu mandei o áudio muito temeroso, né? Porque às vezes eu sou dito como chato da acessibilidade. Mas que legal, que bom que veio ao encontro do que você colocou. Maravilhoso. Em cada projeto que lançamos, temos uma série de possíveis atuações, e quando optamos por uma ou por outra, não é por acaso. Todos nós fazemos escolhas e elas são importantíssimas. Vou começar apresentando a vocês de onde surgiu a ideia de um podcast TV. E isso existe? Costumamos crer que tudo é formado a partir de fragmentos. As pessoas, os projetos, as ideias, as histórias. Não diferente, o projeto Museus das Nossas Memórias é a soma de muitos cursos, observações, retornos, sugestões, discussões, palestras, teorias, práticas, projetos, provocações e assim vai. Por atuarmos especificamente com pessoas e questões que tangem as acessibilidades, já há algum tempo nos questionávamos sobre a universalidade de acesso de programas de rádio e, em especial, os podcasts. Especificamente, nos inquietava a reflexão a respeito das pessoas surdas. Como elas acessam esses conteúdos? Quando tivemos a oportunidade de desenvolvermos este projeto de registro de memórias, vislumbramos a oportunidade de provocação a respeito. Então, partirmos da teoria sobre o que é um podcast, para que serve, onde vivem, como se reproduzem. Rebobina a fita. Pesquisando na internet, encontramos um texto interessante, mas há muitos outros. Este está hospedado no blog rockcontent.com, rockcontent.com. Texto escrito por Matheus Boscariol, em 30 de setembro de 2019, e o tempo de leitura estimado e expresso pelo autor é de 9 minutos. Extraímos um trecho dele. Abre aspas. Para você que quer saber o que é podcast, vamos elucidar o conceito, que é algo bem simples. O podcast é um material entregue na forma de áudio, muito semelhante a um rádio. A diferença é que fica disponível para que o consumidor escute quando quiser. Não é um programa ao vivo. Além disso, o conteúdo é criado sob demanda. Podemos dizer que os podcasts têm como base o conceito do audiomarketing, representando uma boa oportunidade de comunicação, com a proposta de levar mais informação, educar o público, além de produzir materiais que sejam criativos e entretenham o público em forma de áudio. Fecha aspas, fim da citação. Áudio. Ops, temos um problema. Nem todas as pessoas podem acessar áudios. As pessoas consideradas surdas não tem que perguntar, mas não escuta, para que vai querer ouvir? Vai querer ouvir da forma dela, né? Se ela quiser ou se ela não quiser, isso não me compete, né? Isso é da pessoa, é do público escolher consumir ou não, né? Degustar, apreciar ou não. Então, muito, muito, muito bom. E aí, por isso que eu falei também da audiodescrição, né? Porque para algumas pessoas falta, mas para mim eu fico. Porque quando vem o silêncio, né? Da não leitura, eu falo, gente, mas o que será que tá na tela? Perguntar assim, mas por que uma pessoa que não tem a visão vai querer ter acesso? Isso é inquestionável. O acesso ele tem que ser dado. Não tem que se perguntar para que ou por que eu quero ter acesso ao que é imagético. Não é? Reflexão pessoal. Nós tivemos a oportunidade de testarmos em outros projetos o compartilhamento de contribuições via vídeo.
Mas muitas pessoas disseram não participar porque têm vergonha de gravar ou aparecer em vídeo. Aí, fizemos um outro, cujo produto era um e-book. O nome era Álbum de Natal, Aqui Nossas Histórias se Encontram. As contribuições foram compartilhadas no formato textual e fotográfico, até que uma pessoa cega nos enviou um áudio narrando o objeto que selecionou para ser parte do projeto, e ele preferiu não enviar uma foto. Respeitamos a contribuição tal qual foi compartilhada, mas foi desafiador incluí-la no e-book. Mas está lá, via QR Code. Excluir esse ou aquele público, a gente tem que tentar construir produtos que de uma forma ou de outra dê acesso a qualquer público. Eu sei que em muitas situações, né, algo impossibilita o acesso de algumas pessoas, mas quanto mais a gente tenta colocar, eu acredito que mais desafios surgirão. Lembram dos fragmentos? Em nossa perspectiva, compreendemos a importância dos projetos serem dispostos em conteúdos multilingües e distintos. O Museus das Nossas Memórias tem um release textual, em áudio e em versão Libras. Tem as versões resumidas em texto e áudio, e vale ressaltar que cada um deles foi produzido a partir de demandas apresentadas pelo público. Mas, de fato, no episódio 1, essas questões sobre a estrutura do projeto foram suprimidas. Que bom, Paulo, que você questionou a importância da audiodescrição. Surge uma outra reflexão. No senso comum, há pessoas que acreditam que conteúdo acessível é ter som e ou braille para pessoas cegas, ou janela em libras e closed caption, a legenda textual, para pessoas surdas. Eu gosto muito de um texto, cuja uma das autoras é Anaí Guedes de Mello. O título desse texto é Nem toda pessoa cega lê em braille, nem toda pessoa surda se comunica em língua de sinais. Eu adoro as reflexões que eles apresentam nesse texto, bem como o fato de optarem por dizer que nem toda pessoa surda se comunica em língua de sinais, porque a Libras é uma língua de sinais entre outras que são utilizadas no Brasil. Na verdade, no Brasil, utiliza-se mais de 300 de línguas diferentes. Mas esse é um tema para outro projeto ou outra conversa, mas que também deixamos registrada nos releases do projeto Museus das Nossas Memórias. Como eu te disse, a não inserção da janela em Libras é uma questão orçamentária, mas um desejo futuro. Mas não poderíamos suprimir a narração no projeto Museus das Nossas Memórias. Esse fator era muito importante, pois o recurso permite a quem não pode ler, e aí inclui pessoas cegas, mas também crianças em processo de alfabetização e pessoas não alfabetizadas, ao nosso formato. E você percebeu o quanto determinadas questões elas não são universais e precisam ser pensadas especificamente para cada público. Você já falou da questão da importância da audiodescrição, mas principalmente o som, o ruído que você achou que fosse um vício do narrador. Não acredito que era um relógio. Incrível que ele aparece assim nos inícios de frase, né? Era um relógio. E foi proposital esse ruído. Atualmente eu convivo com apenas um relógio, mas houve um tempo em que eram 3 ao mesmo tempo. Eu vou explicar. Pessoas são plurais, e eu espero que o projeto demonstre ao menos um pouquinho que as exposições e as instituições são consumidas e percebidas de maneiras distintas, assim como são os seres humanos no mundo. Esse som, o do relógio, me acompanha a vida toda. Eu não consigo ficar em silêncio absoluto. Esse tic-tac é a sinfonia do meu dia a dia, inclusive quando durmo. Não é o meu caso, mas já que estamos falando de áudio, existem pessoas que convivem com a misofonia. O termo vem do miso, ódio, aversão, fonia, som. As pessoas que possuem misofonia podem sentir grande desconforto, irritação e até dor diante de alguns tipos de som, como, por exemplo, uma torneira pingando, uma pessoa mastigando, um clique da caneta, o barulho de uma máquina, etc. Você tem uma audição super apurada. Até então, ninguém havia notado que em todas as minhas gravações há esse tic-tac do relógio. Bom,
Eu moro ao lado de uma escola e durante o dia a sinfonia é de gritos. Eu sempre tenho um vizinho fazendo obra em casa, então silêncio só de madrugada. Mas aí tem o relógio. O André Gurgel, na narrativa para o projeto, falou da despoluição do olhar. Será que as pessoas têm a noção de como é ouvir 24 horas por dia coisas que fogem a nós e que não decidimos se queremos ouvir ou não? Como fazemos a despoluição sonora? Eu não resisti e deixei o Tic-Tac fazer uma participação especial no projeto. Nosso compartilhamento número 1 parece até um jogo de 7 erros. E que bom que estamos conversando sobre eles. Olha quantas coisas precisamos ficar atentos quando produzimos um áudio, um simples áudio de menos de 5 minutos, ou um vídeo, um texto, um podcast, um projeto, um registro. Bom, o nosso projeto tem programado uma sequência de postagens e com certeza muitos outros questionamentos irão surgir. Assim, esperamos que seja. Mais uma vez, obrigada pela sua iniciativa e por sua gentileza. Nossa intenção com o projeto Museus das Nossas Memórias era tratar diretamente das reflexões sobre as memórias afetivas patrimoniais, culturais ou museais dos públicos sobre exposições que visitaram há muito tempo, visto que muitas se perdem ao final das visitas. Mas obrigada por nos provocar a mantermos nossas discussões sobre acessibilidades, com S no final, acessibilidade no plural, ou como preferimos usar nos nossos projetos, reflexão crítica sobre acessibilizar, usando a palavra como um verbo a ser conjugado, uma ação, aquilo que é praticado. Uau! Paulo, eu não posso ser provocada a falar. Quando eu começo, eu não paro. Brincadeira. Seja parte. Está claramente expresso no nosso projeto. Todo mundo pode participar e da maneira que quiser. Bom, eu vou encerrar por aqui essa transmissão e espero verdadeiramente que quaisquer outras pessoas que queiram apresentar reflexões e, principalmente, memórias sobre experiências que vivenciaram em museus e centros culturais entrem em contato. Que legal, que legal. Nossa, que rico, né, tudo isso. E é necessário, né, a gente precisa falar sobre... É que, de uma forma geral, as pessoas acham que quando a gente se queixa, critica de algum produto, às vezes a gente tem a sensação de que a gente não tem retorno, né? Esse feedback que você está me dando é, assim, imprescindível, né? Quiçá todas as pessoas que se queixassem de algo tivessem algum retorno, positivo ou negativo, mas que tivesse, né? Porque acredito que isso estimula, né? Isso deixa mais fértil e mais à vontade as pessoas para falarem o que elas pensam, né? Ou melhor, né? Avaliar o que está sendo oferecido. Forte abraço. Agora fiquei na expectativa dos próximos. Abração. Sobre o fundo branco da tela está centralizado um retângulo horizontal na cor azul escuro. Na parte superior do retângulo, faixa preta. Sobre ela, em letras brancas, as palavras Museus das Nossas Memórias. No interior do retângulo, em cor azul claro, créditos. Audiodescrição e narração, a Natasha Chesney. Edição e arte, Coletivo de Duas. Realização, Museu do Lápis. Na parte inferior da tela, linha que intercala as cores rosa e amarelo. Abaixo dela, logomarcas. Apoio Rede de Educadores em Museus do Rio de Janeiro. Podcast Elas em Redes. Museu de Arte e Arqueologia Doméstica. Casa Benete Domingo, Museu do Piauí. Realização Museu do Lápis e Coletivo de Duas. Patrocínio Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. A composição anterior é repetida. No interior do retângulo azul, em letra azul claro, o texto. O projeto Museus das Nossas Memórias foi idealizado por Natasha Chesney. A realização do projeto piloto tem o patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente nas Redes 2. Sobre fundo azul claro, centralizado e ocupando toda a extensão da tela, faixa com representação multicolorida de ondas sonoras. Abaixo, faixa preta.
Sobre ela, em letras brancas, as palavras Museus das Nossas Memórias. No canto inferior direito, a palavra fim. Na parte inferior da tela, repete-se as logomarcas. Fim da audiodescrição.